Olá, companheiros de estudo. Nós estamos aí para gravar mais um vídeo. Hoje começando da questão de número 60. Às vezes meus colegas, advogados e professores, perguntam: companheiro, como que você consegue arrumar tempo para gravar seus cursos? Eu digo o seguinte: olha, primeiro, a gente tem que ter disciplina, aplicar o verbo disciplinar. Segundo, o verbo dedicar, muita dedicação. O verbo querer e o verbo gostar. Gosto do que faço. Tanto gosto que hoje, em pleno verão, sol, calor muito alto, estou aqui no meu escritório gravando para vocês num final de semana. E vou gravar muitas aulas para tentar fechar o regimento TRE e gravar alguns conteúdos que estão solicitando para mim. Chega de papo, que Deus abençoe nosso trabalho e sucesso para vocês. Questão de número 60. Não se esqueçam, o que eu peço a vocês em troca é que vocês continuem compartilhando, informando, convidando o professor para fazer parte da sua relação no Face e sempre divulgando esse curso. A gente recebe o benefício, mas tem que também saber oferecer ao outro. Então, como eu estou colaborando, eu espero que esteja colaborando para você, colabore com o seu colega também. Não se preocupe com o número de vagas. Você precisa de uma vaga só. Uma só. Não se preocupe. Vamos lá. Questão de número 60. Marque a alternativa incorreta. Vocês estão vendo que o enunciado da questão fala para nós marcarmos a alternativa incorreta. Alternativa A. O juiz concorrerá na distribuição dos processos com os demais juízes do tribunal. Essa questão está correta ou incorreta? De acordo com o artigo 41, parágrafo 8º, o juiz substituto concorrerá na distribuição dos processos com os demais juízes do tribunal. Então, a letra A está correta, não é o nosso gabarito. Alternativa B. Enquanto perdurar a vaga de juiz titular, os feitos serão distribuídos ao juiz substituto, observada a ordem de antiguidade e a classe. Provida a vaga, os feitos serão redistribuídos ao titular, salvo se o relator houver lançado visto. A alternativa correta não é o nosso gabarito, é o que diz o parágrafo 9º do artigo 41. Enquanto perdurar a vaga do juiz titular, enquanto existir a vaga, os feitos serão distribuídos a quem? Ao juiz substituto. Ao juiz substituto. Observado o que, professor? Observada a ordem de antiguidade e a classe. Provida a vaga, os feitos serão redistribuídos ao titular. Provida a vaga, preenchida a vaga, os feitos serão redistribuídos ao titular, com uma exceção apenas, salvo se o relator houver lançado visto nos feitos. Muito bem, alternativa C. Alternativa C está. A alternativa B está correta, mas não é o nosso gabarito. Alternativa C. Nas revisões criminais,
não poderá ser relator ou revisor nas revisões criminais, não poderá ser relator ou revisor o juiz que haja atuado em quaisquer dessas condições na ação penal, cujo julgado tenha dado causa à revisão. Então, o juiz que haja atuado em quaisquer das condições na ação penal, cujo julgado tenha dado causa à revisão, não poderá ser relator nem revisor. Literalidade do artigo 41, parágrafo 10. A alternativa C está correta, não é o nosso gabarito. Alternativa D de dado. O vice-presidente, no exercício da presidência, será excluído da distribuição e não terá contra si efetivada compensação de processos que deixarem de lhe ser distribuídos, ficando, porém, prevento para os feitos que lhe tenham sido distribuídos fora do exercício da presidência. Corretíssimo. Corretíssimo. Parágrafo 11 do artigo 41 do Regimento Interno. O vice-presidente, no exercício da presidência, será excluído da distribuição. O vice-presidente, quando estiver exercendo a presidência, será excluído da distribuição e não terá contra si efetivada compensação de processos que deixarem de lhe ser distribuídos. Atenção, ficando, porém, prevento para os feitos que lhe tenham sido distribuídos fora do exercício da presidência. Parágrafo. Alternativa E. Nas hipóteses de prevenção de competência absoluta ou de ordem do presidente, a distribuição observará as regras do sorteio e da alternatividade. A letra E é o nosso gabarito, porque a letra E está incorreta, porque não é observará, mas sim não observará. Acompanhe comigo o que diz o artigo 42. Nas hipóteses de prevenção de competência absoluta ou de ordem do presidente, a distribuição não observará, a distribuição não observará, a distribuição não observará as regras do sorteio e da alternatividade, Então, meus caros colegas, a alternatividade diz o seguinte: conforme as modalidades ao presidente, de ordem do presidente, ao corredor regional e por prevenção. Então, a alternativa E está incorreta, é o nosso gabarito. Questão de número 61. Sobre a distribuição é correto afirmar. Nós agora vamos procurar a alternativa correta. Nós agora vamos procurar a alternativa correta. Acompanhe comigo. Ao procurador serão distribuídas as seguintes matérias: suspensão de segurança ou de liminar, pedidos de medida cautelar em recurso especial, ainda que pendente juízo de admissibilidade. A alternativa B. Ao presidente serão distribuídas as seguintes matérias: representações relativas à afronta a direito de transmissão e a irregularidades na propaganda político-partidária na modalidade inserções regionais, ações de investigação judicial eleitoral
para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou de partido político. Alternativa C, nas reclamações e representações relativas aos pedidos de veiculação dos programas político-partidários na modalidade de inserções regionais, as representações relativas à revisão e correção do eleitorado, os pedidos de criação da zona eleitoral, os pedidos de correção do eleitorado e seus incidentes, os pedidos de revisão do eleitorado e seus incidentes serão distribuídos ao corregedor do tribunal. Alternativa D. A acumulação de pedidos de direito de resposta ou aplicação de multa por propaganda eleitoral extemporânea com desvio de finalidade da propaganda partidária alterará a competência do corregedor regional para conhecer da matéria. Alternativa E. A publicação dos processos distribuídos será efetivada no Diário da Justiça eletrônico e dela constarão tipo de distribuição, número, classe, zona eleitoral, município, nomes das partes, dos advogados e do relator. Quando se tratar de segredo de justiça, poderão ser publicadas em lugar dos nomes das partes, do município e do assunto a expressão sigiloso, caso o presidente fundamente a necessidade para tal procedimento. Muito bem. Vamos agora analisar questão por questão, alternativa por alternativa da questão de número 61. 61. Colegas, ao procurador serão distribuídas as seguintes matérias. Suspensão de segurança ou de liminar, pedidos de medida cautelar em recurso especial ainda pendente de juízo de admissibilidade. Esta alternativa, ela está incorreta. Porque não é ao procurador que serão distribuídas as matérias suspensão de segurança ou de liminar, pedido de medida cautelar e recurso especial ainda pendente juízo de admissibilidade, mas sim ao presidente. É o que diz o artigo 43. Ao presidente do tribunal serão distribuídas as seguintes matérias. Suspensão de segurança ou de liminar. Pedidos de medida cautelar em recurso especial ainda pendente de juízo de admissibilidade. Vamos para a alternativa B. Ao presidente serão distribuídas as seguintes matérias: representações relativas à afronta a direito de transmissão e a irregularidades na propaganda político-partidária na modalidade de inserções regionais, ações de investigação judicial eleitoral para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou de partido político. A alternativa B, ela está incorreta, porque diz o artigo 44. Essas competências, essas matérias são de competência do
corregedor regional. Acompanhe comigo. Artigo 44. Ao corregedor regional serão distribuídas as seguintes matérias: representações relativas à afronta a direito de transmissão e a irregularidades da propaganda político-partidária na modalidade de inserções regionais, ações de investigação judicial eleitoral para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meio de comunicação social em benefício de candidato ou de partido político. A alternativa B está errada, porque não compete ao presidente, mas sim ao corregedor regional. Alternativa C. As reclamações e representações relativas aos pedidos de veiculação dos programas políticos partidários na modalidade de inserções regionais, as representações relativas à revisão e correição do eleitorado, os pedidos de criação de zona eleitoral, os pedidos de correição do eleitorado e seus incidentes, os pedidos de revisão do eleitorado e seus incidentes serão distribuídos ao corregedor, ao corregedor do tribunal. Alternativa correta é o que dispõe o artigo 44 do Regimento Interno do TRE. Alternativa D. A acumulação de pedidos de direito de resposta ou aplicação de multa por propaganda eleitoral extemporânea com desvio de finalidade da propaganda partidária alterará a competência do corregedor regional para conhecer da matéria. Alternativa errada. Porque, na verdade, o que fala a alternativa é que, com o desvio de finalidade da propaganda partidária, alterará. Na verdade, não é alterará, é não alterará. É o que diz o parágrafo 1 do artigo 44. A acumulação de pedidos de direito de resposta ou aplicação de multa por propaganda eleitoral extemporânea com desvio de finalidade da propaganda partidária não alterará a competência do corregedor regional para conhecer da matéria. Alternativa é. Deixa eu só marcar aqui. Alternativa é. A publicação dos processos distribuídos será efetivada no Diário da Justiça eletrônico e dela constarão tipo de distribuição, número, classe, zona eleitoral, município, nome das partes, dos advogados e do relator. Quando se tratar de segredo de justiça, poderão ser publicadas. Errado. Não é poderão ser publicadas. Serão publicadas em lugar dos nomes das partes do município do assunto a expressão sigiloso. E não existe caso o presidente fundamente a necessidade para tal procedimento. Não existe isso. Não existe. Então, a alternativa E está errada. Ficamos com a alternativa C como verdadeira. Questão de número 61. Acompanhe comigo. Qual o prazo, preste atenção, qual o prazo antes e depois de cada eleição, ainda que em segundo turno, que não haverá distribuição de feitos ao vice-presidente? 30 dias, alternativa A, 30 dias, alternativa B, 60 dias, alternativa C, 75 dias, alternativa D, 180 dias, alternativa E, 90 dias. Eu chamo a atenção dos senhores
para a leitura do artigo 46. No prazo de 90 dias antes e depois de cada eleição, ainda que em segundo turno, não haverá distribuição de feitos ao vice-presidente, não cabendo compensação para a distribuição que, nesses períodos, deixar de lhe ser feitas. Então, o prazo é de 90 dias, letra E é a nossa alternativa. Questão de número 62. Distribuídos autos serão imediatamente encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral. Distribuídos autos serão imediatamente encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral, exceto os de competência originária, que serão conclusos ao relator. Havendo pedido de medida urgente, após a distribuição, os autos serão imediatamente conclusos ao: letra A, presidente; letra B, relator; letra C, corregedor; letra D, revisor. Vamos ver o que fala o artigo 47. Distribuídos autos serão imediatamente encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral, exceto os de competência originária, que serão conclusos ao relator. Havendo pedido de medida urgente, após a distribuição, os autos serão imediatamente conclusos a quem? Ao relator. A alternativa B é o nosso gabarito. Vamos para a questão de número 63. A prevenção poderá ser verificada de ofício pela Secretaria por ocasião da distribuição do processo ou reconhecida pelo relator. A simples indicação de prevenção na petição inicial ou no recurso pelas partes, letra A, pode vincular a Secretaria do Tribunal na efetivação da distribuição. Letra B, vincula a Secretaria do Tribunal na efetivação da distribuição. Letra C, conforme o caso, vincula a Secretaria do Tribunal na efetivação da distribuição. Letra D, não vincula a Secretaria do Tribunal na efetivação da distribuição. Letra E, sempre vincula a Secretaria do Tribunal na efetivação da distribuição. A alternativa correta é a letra D de dado. Acompanhe comigo o parágrafo único do artigo 48. A simples indicação de prevenção na petição inicial ou no recurso pelas partes não vincula a Secretaria do Tribunal na efetivação da distribuição. Questão de número 64. A distribuição de processos ligados por continência ou conexão será feita mediante compensação, sendo prevento o relator sorteado em primeiro lugar. Na distribuição de ação rescisória, excluir-se-á do sorteio. Letra A, o presidente que tiver sido servido no julgamento rescindendo. Letra B, o revisor que tiver servido no julgamento rescindendo. Letra C, o servidor que tiver servido no julgamento rescindendo. Letra E, o corregedor que tiver servido no julgamento rescindendo. Letra E, o relator que tiver servido
no julgamento rescindente. Acompanhe o parágrafo único do artigo 49. A distribuição de processos ligado por continência, a distribuição dos processos ligado por continência ou conexão será feita mediante compensação, sendo prevento o relator sorteado em primeiro lugar. Parágrafo único. Na distribuição de ação rescisória, excluir-se-á do sorteio o relator que tiver servido no julgamento rescindente. Excluir-se-á o relator que estiver servido no julgamento rescindente. Então, o nosso gabarito é a letra E. Muito bem. Eu acho que nós podemos verificar a questão da tempo. Questão de número 65. Acompanhe comigo. A distribuição será por provento. A distribuição será por prevenção, exceto. A distribuição será por prevenção, exceto. Artigo, preste atenção. Antes, vamos fazer uma pequena leitura sobre o artigo 48 do Regimento Interno. Artigo 48. A prevenção poderá ser verificada de ofício pela Secretaria, por ocasião da distribuição do processo ou reconhecida pelo relator. Parágrafo único. A simples indicação de prevenção na petição inicial ou no recurso pelas partes não vincula a Secretaria do Tribunal na veiculação da distribuição. Aí diz no artigo 49. Artigo 50. A distribuição será por prevenção, no caso de restauração de autos, na execução em feitos de competência originária, na situação de ter ocorrido julgamento anterior no mesmo processo. Por aqui, nós respondemos a letra A. A letra A, respondemos a alternativa A. Ela é verdadeira. Mas, na verdade, o que nós estamos procurando é a exceção. A distribuição será por prevenção, exceto. A letra A não é o nosso gabarito. Alternativa B. A distribuição será por prevenção nas ações, preste bem atenção, nas ações ou recursos posteriores relacionados a habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de junção, ação cautelar, agravo de instrumento, exceção, recurso de sentido estrito, carta testemunhável, ação anulatória, representação e reclamação, independentemente da questão decidida. A alternativa B está corretíssima. Ela condiz com o artigo 49, inciso 4 do Regimento Interno. A alternativa C. Nos processos acessórios, quando o processo principal estiver pendente de julgamento, no conflito de competência, quando houver outro processo da mesma natureza entre os mesmos juízes e sobre o mesmo fundamento. Preste atenção no que diz o artigo 50, inciso 5. A distribuição será por prevenção nos processos acessórios, quando o processo principal estiver pendente de julgamento. No conflito de competência, quando houver outro processo da mesma natureza entre os mesmos juízes e sobre o mesmo fundamento. Alternativa corretíssima. Alternativa C. Na reintegração de pedido de habeas corpus,
nos casos de conexão ou continência, nas ações e nos recursos de qualquer natureza, quando, tendo havido desistência, o pedido for reiterado, mesmo que em desconsórcio com outros autores, ou com modificação do pedido, dos fundamentos e da causa de pedido. A alternativa D está corretíssima, conforme dispõe o inciso 7, 8 e 9 do artigo 50. A alternativa D é o nosso gabarito. Diz a alternativa D: nas ações de justificação de desfiliação partidária e de perda de cargo por infidelidade partidária que envolver diferente detentor do cargo eletivo. Não é envolver diferente detentor do cargo eletivo. Olha, acompanhe comigo o que diz o inciso 10 do artigo 50. A distribuição será por prevenção nas ações de justificação de desfiliação partidária e de perda de cargo por infidelidade partidária que envolverem o mesmo detentor do cargo eletivo. O mesmo detentor do cargo eletivo. Vamos então para a questão de número 65. Acompanhe comigo. Marque a alternativa correta. A distribuição do inquérito policial não torna preventa a ação penal. Alternativa B. O juiz sucessor funcionará como relator dos feitos distribuídos ao seu antecessor, não ficando prevento para as questões relacionadas com os feitos relatados pelo sucedido. As prevenções e as compensações não se comunicarão com o sucessor. A decisão que deixar de julgar o mérito do recurso ou da ação também previne a competência. A alternativa é a distribuição do primeiro recurso que chegar ao tribunal não prevenirá a competência do relator para todos os demais casos do mesmo município. A distribuição por prevenção, na forma deste artigo, aplicar-se-á a todas as classes processuais cujo julgamento possa implicar a alteração do resultado das eleições na circunscrição. Nós aqui estamos procurando a alternativa correta. A alternativa correta. Olha o que diz a alternativa A. A alternativa A. A distribuição do inquérito policial, não torna preventa a da ação penal. Esta alternativa, ela está correta ou incorreta? Esta é uma alternativa correta ou incorreta? O que vocês acham? Esta é uma alternativa incorreta. Agora eu vou mostrar para vocês, deixa eu localizar aqui, em qual dispositivo, aqui está, a distribuição do inquérito policial. Nossa, eu estava aqui agora, eu acho que eu a perdi aqui. Deixa eu localizar aqui que eu passo para vocês que estão anotando qual é o dispositivo legal. Está aqui. A distribuição do inquérito policial torna preventa a ação penal. É o artigo 51. A alternativa fala que a distribuição do inquérito policial não torna preventa a ação penal, sendo que torna sim preventa a ação penal. A alternativa A é incorreta, não é o nosso gabarito. A alternativa B,
O juiz sucessor funcionará como relator dos feitos distribuídos ao seu antecessor, não ficando prevento para as questões relacionadas com os feitos relatados pelo sucedido. A alternativa B está incorreta. Por quê? Porque há uma negação na alternativa B. Acompanhe comigo o artigo 52. O juiz sucessor funcionará como relator dos feitos distribuídos ao seu antecessor, ficando prevento, a questão fala não ficando, aí está o erro, porque na verdade ele fica prevento para as questões relacionadas com os feitos relatados pelo sucedido. A alternativa C diz o seguinte: as prevenções e as compensações não se comunicarão com o sucessor. Falsa, porque na verdade as prevenções e as compensações se comunicarão com o sucessor. É o que diz o parágrafo único do artigo 52. A alternativa D: a decisão que deixar de julgar o mérito do recurso ou da ação também previne a compensação. Preste bem atenção. A decisão que deixar de julgar o mérito do recurso ou da ação também previne a competência. A alternativa D é o nosso gabarito. Corretíssimo, conforme dispõe o artigo 53 do Regimento Interno. A alternativa é: a distribuição do primeiro recurso que chegar ao tribunal não prevenirá a competência do relator para todos os demais casos do mesmo município. Errada. Porque, na verdade, a distribuição do primeiro recurso que chegar ao tribunal prevenirá, sim, a competência do relator para todos os demais casos do mesmo município. A distribuição por prevenção, na forma deste artigo, aplicar-se-á a todas as classes processuais cujo julgamento possa implicar alteração do resultado das eleições na circunscrição. Com a questão 65, nós encerramos esse vídeo e aguardamos vocês nos próximos encontros. Um grande abraço e que Deus abençoe a cada um de vocês.